Muito bem. Como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente, tentando ser sucinto aqui. Então é fato que, vamos dizer assim, acho que não é segredo para ninguém que o candidato que provavelmente vai encaçapar essas eleições já no primeiro turno é o deputado Jair Bolsonaro, o candidato à presidência. O que eu considero algo muito positivo, porque eu também sou um eleitor dele. Sou um eleitor dele já não só por questões de, né, não estou falando aqui de um voto de protesto, né, vou votar nele porque eu desejo que o PT saia, mas é porque eu já me identificava, né, eu já acreditava que ele me representava em muitos pontos, pelo fato de eu também ter parentes meus, né, pessoas da minha família que fazem parte da, da, da polícia militar, que são autoridades que exercem as suas funções nas Forças Armadas. E essas pessoas já explicavam para mim desde a minha infância o que é a questão de segurança pública, como é que o crime deve ser tratado, como é que os criminosos devem ser punidos. E eu, ouvindo mais tarde, né, os discursos do deputado Jair Bolsonaro, eu reconheci tudo isso, esses valores. E também, né, porque o Jair Bolsonaro conseguiu, dado que a população vem acordando de um tempo para cá, e de fato quem ajudou a promover isso foi o grande filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, o maior filósofo da atualidade no Brasil, né? Dado que ele ajudou, vamos dizer, de certa forma, a despertar a consciência aí uma parcela significativa da população, e dado que a aderência ao candidato Jair Bolsonaro dessa parcela significativa da população ela é espontânea, então fica claro que, vamos dizer assim, a maior parte do povo brasileiro está acordada, né? Está intuindo o que é mais correto, está intuindo sobre o que é mais acertado fazer nesse momento, né? Estamos há 3 dias aí, bem dizer, do pleito, né? E as pesquisas, né, já não podem mais esconder que quem está liderando é o deputado Jair Bolsonaro e que de fato o povo está atento, está mais acordado, né? Mas, assim, é claro que não basta só colocar o deputado Jair Bolsonaro na presidência. Todos nós temos que nos interessarmos, né? Todos nós temos que demonstrar interesse pelo país, interesse pelo bom funcionamento do país. O presidente sozinho não vai dar conta, mesmo porque o Jair Bolsonaro entrando na presidência, ele vai ter que enfrentar muitos problemas lá, inclusive gente perigosa, né? Já houve um atentado contra a vida dele. E é possível que isso se repita novamente. Então todos nós temos que estar, né? Todos nós temos de alguma forma colaborar, direta ou indiretamente, né? Colocar o deputado Jair Bolsonaro lá, eu acredito que vai ser algo que não só vai garantir a continuidade da nossa vida íntima, do nosso círculo de existência íntimo, nada vai interferir nisso, né? Porque daí ele vai talvez conseguir desaparelhar todo o Estado, né? Dessa, vamos dizer, conseguir expurgar uma grande parte do Estado dessas forças que são totalizantes e que por conseguinte estavam, né, vinham ameaçando a vida de cada cidadão brasileiro de uma maneira bastante assombrosa. Vida aí o José Dirceu, ex-guerrilheiro, solto e fazendo ameaças à população, entre outros representantes da esquerda no Brasil. Então é claro que Jair Bolsonaro certamente vai conseguir, vamos dizer, interferir de maneira positiva, eficiente e legal em cima disso tudo. Então todos nós temos que estar acordados. Então nós temos que, né, vamos dizer, nos interessarmos pelo bom funcionamento das coisas, dentro, ou seja, nos interessarmos pela a nossa pátria, sermos patriotas, nos interessarmos pela nossa cultura e não estarmos só ligados à cultura acessória ou ao entretenimento, né? Não basta simplesmente votar em Jair Bolsonaro e relaxar, né? Ele vai ter uma série de ele vai ter um trabalho árduo pela frente e eu acredito que todos nós teremos também. Todos nós teremos que estar mais acordados daqui para frente, né? Se já estamos sendo capazes de intuir o que é mais correto, então é agora o momento de levar,
essa intuição adiante, levar, vamos dizer, transformar isso em conhecimento, né? Para que as coisas funcionem como deveriam funcionar, né? Quem já tinha alguma noção da pátria e que acabou deixando isso de lado, que resgate isso. E quem não começou a se interessar pela pátria, que comece agora, né? Então, todos nós temos, né, que participar disso, porque todos nós somos responsáveis pelo bom funcionamento das coisas. Aliás, até a gente pode ler até em clássicos da filosofia política, por exemplo, como Stuart Mill, no século XIX, ele já dizia: todo bom líder de nação deve contar com a boa vontade do seu povo e saber aproveitar as habilidades de cada cidadão, para que se possa fazer progredir, né, a pátria, né, um país, uma nação em diversos sentidos. E para isso, né, até gostaria de mostrar um exemplo disso, do que seria a nossa participação, pelo menos no meu entender, né, dado aí a vida nova que se avizinha de nós aí, com esse novo pleito, lendo um trecho aqui de um clássico de Sócrates, no caso o diálogo O Político, tá? Então vamos aqui pegar apenas um trecho aqui. Aqui é o diálogo entre não o Sócrates, mas o jovem Sócrates, que é um outro personagem que faz parte aqui dos diálogos, e o estrangeiro. Então aqui ele diz assim: poderemos então admitir que o político, o rei, o senhor de escravos e o cabeça do casal são uma só e mesma coisa, ou haverá tantas ciências ou artes para cada um destes nomes? Mas atende, segue-me agora em outro raciocínio. Imagina que um leigo seja capaz de dar conselhos a um médico. Não deveríamos chamá-lo pelo mesmo nome que damos a esse profissional? Sim. Pois bem, se um cidadão qualquer é capaz de dar conselhos ao soberano de um país, não poderemos dizer que nele existe a ciência que o próprio soberano deveria ter? Sim, com certeza. Mas a ciência de um verdadeiro rei não é a ciência própria do rei? Sim. E aquele que a tiver, sendo rei ou um simples cidadão, não terá direito, em virtude de sua arte, ao título real? Com certeza que sim. Poderíamos dizer o mesmo do senhor de escravos ou do cabeça do casal? Sem dúvida. E haverá alguma diferença entre o governo de uma casa ou de uma pequena cidade? Nenhuma. Assim também, em relação ao problema que discutimos, é evidente que só há uma ciência, quer se diga real, política ou econômica. Por outro lado, é evidente também que um rei, para manter-se no poder, não recorre à força de suas mãos ou ao vigor de seu corpo, mas à força de sua inteligência e de sua alma. É evidente. Então diremos que o rei tem muito mais relação com a ciência teórica do que com as artes manuais ou com todas as artes práticas, é certo. Poderemos fazer então da ciência política ou do político, da ciência real e do homem real, uma só unidade? Evidentemente. Veja só, tem três fatores aí. Não seria conveniente, então, a fim de proceder com o método, classificar a ciência teórica? Perfeitamente. Examina, pois, com cuidado, se nela encontramos uma dualidade de conhecimento. Qual seria? A seguinte: lembras-te de que falamos da arte do cálculo? Pois toda ela faz parte, creio eu, das ciências teóricas. Nem poderia ser de outro modo. Bem, o cálculo, que nos dá a conhecer a diferença entre os números, terá ainda outra função do que a de julgar estas diferenças? Que teria ele mais que fazer? Nenhum construtor trabalha como operário, mas apenas dirige os operários, é certo. A sua contribuição é um conhecimento e não uma colaboração manual, sim. Seria certo então dizer que ele participa da ciência teórica? Perfeitamente. Ele, no entanto, uma vez traçado o plano, não deve considerar-se livre e abandonar a tarefa, como faria o calculista. Ao que creio, cabe-lhe ainda indicar a cada um dos operários tudo quanto lhes compete fazer, até que tenham terminado todo o trabalho. É certo. Assim, pois, todas essas ciências são teóricas, incluindo as que participam da arte do cálculo, mas os dois gêneros que elas formam diferem, pois um deles, em seus cálculos, apenas julga, e o outro, além de julgar, também dirige. Parece que sim. Então, quer dizer, claro, você tem toda uma. Tem que se, vamos dizer assim,
fazer uma espécie de catarse com toda a tendência também, de certa forma, uma tendência comunista que há em Platão. E o próprio professor Olavo, em todos os grandes estudos sobre Platão, indicam isso. Mas você vê que o que ele está dizendo ali, eu quis usar como exemplo, né, no sentido de que todos nós, de certa forma, todos participamos da vida política e todos nós, de certa forma, somos políticos. E todos nós temos que colaborar em algum ponto. Todos nós temos que estar acordados. Nós não precisamos conhecer, estar em contato direto, íntimo com, por exemplo, com o presidente, no caso, Jair Bolsonaro, para ajudar a fazer as coisas funcionarem. Nós procurando conhecer, nos interessarmos pela pátria tanto quanto ele, poderemos fazer dentro dos nossos limites, dentro daquilo que nos cabe, as coisas funcionar em conjunto com ele, né? E eu acredito que daqui para frente as coisas teriam que funcionar assim. O que um governo de base comunista, socialista, esquerdista, como o PT faz, na verdade é criar dependências do Estado. Criar pessoas que vão estar sempre subservientes, hum, né? Sempre, vamos dizer assim, recebendo benefícios, né? E entregando toda a sua responsabilidade, os seus atos e os seus compromissos, né? Inclusive a sua consciência, para o governo, né? Ao passo que num governo tal como proposto pelo deputado Jair Bolsonaro, a coisa se pode resgatar exatamente aqueles valores que estão perdidos há muito tempo aqui no Brasil. Aqueles valores que são realmente patrióticos, né? E evocar de uma maneira eficiente o dever de cada cidadão brasileiro de participar disso, em algum ponto. E nada disso vai prejudicar o círculo de existência íntimo, né, de, de cada pessoa. Ao contrário, isso vai fazer enriquecer isso, vai fazer nos articularmos cada vez mais com a realidade, né? E se esse presidente também precisar, o seu próximo presidente, seja ele conservador ou não, se ele precisar de correção, se ele precisar de uma interferência, ou seja, tal como está na própria Constituição, o primado do popular sobre o estatal, se houver um risco totalizante, todos nós já estaremos mais acordados e mais conscientes de interferirmos de maneira positiva a favor da nação. Era isso.